Muito bem, ainda sobre a montagem do governo Jair Bolsonaro, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo relata que a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, concedeu incentivos fiscais ao grupo JBS numa época em que ela manteve parceria pecuária com a empresa, isso no aspecto privado. A deputada arrendava, a família dela, na verdade, uma propriedade em Mato Grosso do Sul para a JBS. Documentos assinados por Tereza, concedendo esses benefícios fiscais, foram entregues por delatores da JBS à Justiça em agosto do ano passado, como complemento ao acordo de delação premiada. Em nota, a deputada afirmou que, abre aspas, atuou em conformidade com as políticas de governo ao assinar os acordos. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que a deputada goza de toda a sua confiança e a confiança da sua equipe. Andreasa, vou passar a bola para você, só pontuando que é preciso ter só algum cuidado ao associar a relação comercial privada, o arrendamento do terreno. Em 2013, a JBS era uma gigante no setor e esse terreno foi usado ali para colocar os bois da JBS. Paralelamente a isso, tem a questão dela ter sido secretária do André Putinelli. Ele era o governador, ela era secretária de Agricultura. E tem um aspecto também que assinar benefícios fiscais passa por outras áreas do governo. Então, quando ela diz era uma política de governo, muito provavelmente, e a gente pode até afirmar isso, a Secretaria de Fazenda avalizou, por exemplo, o próprio governador avalizou. Só acho que há algum cuidado, evidentemente que todo caso tem que ser investigado, mas em separar os dois lados. Passo a bola para você. Silvio, é parecido e menos grave com o caso do Onyx Lorenzoni, de que falamos aqui na semana passada. A deputada Tereza Cristina foi secretária de Agricultura do Mato Grosso do Sul entre 2007 e 2014. Nesse período, especificamente em 2013, ela concedeu os incentivos fiscais à JBS. Nesse mesmo período, ela arrendava terras para o grupo. O negócio foi fechado entre 2011 e 2012. E, finalmente, em 2014, ela recebeu doação eleitoral legal, declarada da JBS, R$103 mil. Aí você vê um conjunto como esse, e aí começam as teorias da conspiração. São informações separadas que, jogadas em conjunto e mal amarradas, mas apresentadas num bolo, favorece a desinformação. No final das contas, vamos lá, conceder incentivos fiscais não é crime, não é ilegal, é legal. E como você mesmo disse, tem um trâmite, certo? Tampouco arrendar terra, não há nenhum problema nisso. Tampouco, naquela ocasião, receber doação legal declarada de empresa para a campanha eleitoral. O que essa narrativa, quando mal intencionada, sugere? Sugere, no máximo, algo a ser investigado. E é nesse pé que a gente está. Não há nada além disso referente à futura ministra da Agricultura. Ah, mas tem a delação da JBS, em que se diz, olha que coisa grotesca, isso é grotesco, e é grotesco sempre, em qualquer situação, aqui não tem seletividade para fazer essa análise. O sujeito diz o seguinte, tem a delação premiada dos açougueiros lá da JBS, e eles dizem que pagaram propina para os governantes, e a prova de que pagaram propina é que se concedeu os incentivos fiscais. É muito frágil esse tipo de acusação. Como é muito frágil, e aconteceu muito recentemente, criminalizando a política, o sujeito faz uma doação legal para a campanha eleitoral, declarada, e aí depois, quando a casa cai, quando o cara é pego, faz um acordo de delação premiada e acusa aquele para quem doou de ter recebido uma doação legal, mas era propina, em troca de alguma coisa. É o que estão tentando fazer agora com a Tereza Cristina. E não é consistente, é frágil. É frágil, não serve. Delação premiada é simplesmente a palavra de alguém enrascado, em busca de se salvar, contra outro. E essa palavra é ponto de partida para uma investigação sigilosa. Não condena ninguém.
Qual o problema? É que no passado, esse tipo de delação e de situação, na mão dos bolsonaristas, antes de se tornarem donos do país, antes de ganhar a eleição, servia para ceifar a reputação de muita gente. A motosserra seletiva moralista, que passou acabando com a política. Agora, volto ao ponto, agora Bolsonaro foi eleito, está formando o seu ministério, tem lá o Onix, tem lá a Tereza Cristina, agora descobriram o Estado de Direito. Não, tem que investigar, ela não é nem denunciada ainda. É exatamente isso. Estão aprendendo. Joel Pinheiro. Estão aprendendo ou estão usando já planejado, né? Mas em todo caso, concordo, essas acusações, se é que existe uma acusação real aí muito frágil, porque não tem nenhuma prova de troca de favor ou de propina aí, mas ilustra muito bem aí sim a relação promíscua, a relação de simbiose entre interesses privados e Estado brasileiro, que mesmo quando se dá dentro da lei, e portanto não é um crime, portanto a pessoa não deve ser punida por isso, geram uma mistura de interesses que é muito negativo para o desenvolvimento do Brasil e que teve por trás sim da ascensão da JBS ao monstro que o Estado brasileiro criou, né? Então você tem a relação de uma pessoa com uma empresa em 3 níveis, com um terreno arrendado, com concedimento de benefícios fiscais enquanto uma agente do Estado e como uma candidata que recebe doação. E quer dizer, as relações público-privadas se misturando em diversos níveis, provavelmente nada fora da lei. Finalmente, acho positivo que isso não seja demonizado, porque o importante não é você culpar os indivíduos que participaram disso. Todo o país era isso. O país é basicamente uma malha desse tipo de relação promíscua. O importante é que a gente consiga mudar o sistema. E não que tenha uma mentalidade de inquisidor, de jacobino, seja lá o que for, para cortar todas as cabeças de quem de alguma maneira participou. Porque daí não sobra absolutamente ninguém. É só uma tristeza que provavelmente a população vai aprender a ter essa distinção só agora, quando interessa, quando tem um político ali da ideologia que está do lado delas e que não sei se isso é um sinal de um amadurecimento democrático. A ver.